Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre neuroanestesia, especificamente iniciando trabalhos sobre anatomia e fisiologia do sistema nervoso. Falar sobre metabolismo é falar sobre o balanço entre fenômenos ou processos de anabolismo, ou seja, de construção de estruturas e moléculas como proteínas, lipídios, glicídios, etc. E a destruição dessas moléculas com o intuito de substituir moléculas ou estruturas inadequadas ou não funcionantes e prover a célula de energia para atividades enzimáticas e novas construções, novas produções de outras substâncias. Apesar de podermos utilizar em nossas células várias substâncias, proteínas, lipídios e glicídios, na fonte de energia para abastecimento dessas estruturas, desses processos, a glicose é fundamentalmente a molécula utilizada em praticamente todas ou nos principais eventos moleculares que visam essa produção de energia. Ao entrar na célula, a glicose, que necessita, na maioria delas, da utilização ou da interação com a insulina para para ultrapassar a barreira da membrana celular. No sistema nervoso central ainda tem a dificuldade da barreira hematoencefálica, então sendo assim uma barreira a ser transposta e exige então a proteína transportadora de glicose, que em geral trabalha sem gasto de energia, já que essa passagem da glicose ela obedece um gradiente de concentração, mas necessita desse suporte sem o qual a molécula de glicose teria dificuldade, pelas suas características físico-químicas, de atravessar a membrana. Ao entrar no citoplasma celular, a glicose então degradada para produzir duas moléculas de piruvato e duas moléculas de ATP, que são então bases para a continuação de produção de mais energia, onde, em associação com a utilização de oxigênio, vai haver então produção de mais moléculas de ATP. Esse primeiro processo, então, que ocorre no citoplasma, ele é chamado de glicólise anaeróbica, já que ele ocorre sem necessidade de utilização de oxigênio, mas ao entrar na mitocôndria, ocorre então a cascata de atuação enzimática conhecida como ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, onde vai haver uma série de reações enzimáticas produzindo então mais ATP. A utilização de glicose em condições normais consegue gerar a produção até de 38 moléculas de ATP. Tanto na glicólise anaeróbica quanto no ciclo de Krebs, existe a necessidade da molécula de NAD ou NAD, que é então utilizada como cofator na produção das moléculas de ATP, onde ela adere um átomo de hidrogênio. Então, esse átomo de hidrogênio ele inviabiliza a utilização dessa molécula de NAD para subsequentes interações com outras moléculas de glicose e assim necessita de um recurso que é o oxigênio, que em associação com esse hidrogênio que foi aderido à molécula de NAD vai produzir, então, em associação vai produzir água e vai reverter, vai restaurar a molécula de NAD para que ela seja de novo útil na formação de novas moléculas de ATP.
tanto aquelas duas moléculas de ATP que são geradas para cada molécula de glicose, na fase da glicólise anaeróbica, quanto também no ciclo de Krebs, onde várias moléculas de NAD vão sendo utilizadas no ciclo de Krebs, e para que elas sejam reutilizadas, elas necessitam de novo ter a interferência do oxigênio para que seja então restaurada a molécula de NAD. Por isso o oxigênio é tão importante, sem ele não há restauração da molécula do NAD, do NAD, e então cada glicose é apenas metabolizada através da glicólise no citoplasma, glicólise anaeróbica, com produção de apenas 2 moléculas de ATP, enquanto durante situações normais, com a disponibilização normal de oxigênio, cada molécula de glicose consegue gerar até 38 moléculas de ATP. Essa é a grande importância de manter um paciente com o seu fluxo sanguíneo normal, levando tanto glicose quanto oxigênio, e mantê-lo em condições de oxigenação ideal. Sem esse oxigênio, não ocorre o desencadeamento do ciclo de Krebs, só teríamos então 2 moléculas de ATP que seriam insuficientes para a manutenção da homeostasia celular. E se não houver fluxo sanguíneo em condições de isquemia, nem a glicólise anaeróbica vai acontecer. Então isso é extremamente grave, motivo pelo qual esse paciente ele necessita de ter uma euglicemia e uma boa oxigenação. Indivíduos que apresentam elevação de glicemia sem a consequente oxigenação adequada, eles têm mais facilidade de desenvolver a chamada hipercarbia, já que eles vão produzir tanto acidose metabólica, já que aquele hidrogênio não vai conseguir ser eliminado da molécula de NAD pela falta de oxigênio, isso gera uma acidose metabólica, mas também vai surgir uma acidose respiratória pelo aumento da produção de CO2 pela hiperglicemia num paciente que não tem oxigenação adequada em situações de hipóxia. A glicólise vai acontecer uma produção aumentada de CO2 também pela parte que consegue acontecer daquele ciclo de Krebs, pela diminuição do oxigênio disponível. Então ocorre também um aumento de CO2 de forma paradoxal nesse paciente, mesmo que ele esteja ventilando adequadamente. Em situações de isquemia ou hipóxia, outros mecanismos são são desencadeados, como por exemplo o consumo da fosfocreatina, que tem então a sua utilização aumentada. Ele, que é uma grande fonte de energia, ele consegue suprir até certo ponto essa inadequação da produção de ATP, mas dependendo da quantidade de insuficiência dos processos normais de glicólise e de ciclo de Krebs, isso não chega a ser suficiente. O consumo energético celular, então, dessa forma prejudicada, ele leva a alterações eletrofisiológicas, como interferência na troca iônica transmembrana, a interferência na capacidade de produção de outras moléculas e assim sucessivamente. É conhecido o fator de que o consumo energético das células neuronais corre por conta de 2 mecanismos principais. Um é a atividade funcional, é a capacidade de transmissão e de condução de impulsos nervosos através de despolarização da membrana e assim a transferência de sinais, de informações desses neurônios.
e o outro é a manutenção da sua integridade, a manutenção daquele gradiente de concentração transmembrana de sódio, potássio e outros íons. O consumo energético é dividido didaticamente, ou se conhece essa divisão, onde 60% do consumo energético corre por conta da manutenção da atividade funcional desse neurônio e 40% desse consumo energético é atribuído à manutenção da integridade da célula. Por exemplo, uma célula que tem uma redução importante da sua capacidade energética vai primeiro reduzir a sua capacidade funcional para, só por fim, depois de uma redução mais extrema, começar a ter alteração da sua integridade por falência das bombas, principalmente dos canais iônicos ATPase dependentes, que vão permitir, então, que os íons sejam trocados de lado da membrana seguindo o seu gradiente de concentração. Isso se deve ao fato de que existem canais iônicos que são ATPase dependentes, por exemplo, que são diretamente relacionados à manutenção da integridade da célula, mantendo um gradiente de concentração transmembrana de sódio, onde o sódio existe em maior concentração fora do que dentro da célula, e também o gradiente de concentração do potássio, que fica mais concentrado no interior do que no exterior da célula. Também existem canais ATPase dependentes de cálcio, onde o cálcio é mantido em maior concentração no exterior da célula. Esse conjunto de canais iônicos ATPase dependentes, eles são diretamente relacionados à manutenção desse gradiente e, portanto, eles têm um grande consumo energético. Existem outros canais que são chamados de canais que funcionam como cotransportadores, é um mecanismo de cotransporte. Por exemplo, o cálcio ele vai responder a uma alteração do gradiente de concentração do sódio, sendo que alguns dos canais de cálcio não consomem energia nessa manutenção do cálcio. Existe o canal de cálcio que é ATPase dependente, e existe o canal de cálcio que atua como mecanismo de cotransporte. Ele vai manter o cálcio no local onde o sódio estiver menos concentrado. Então, foi gasta a energia na manutenção ou na alteração daquela concentração de sódio, e essa alteração que consumiu energia vai ativar ou vai facilitar a passagem do cálcio naqueles canais que funcionam como cotransporte. Desculpem. Da mesma forma, existe a passagem de íons hidrogênio que vão responder à passagem maior ou menor de sódio que acontece nos seus canais ATPase dependentes, sendo que a passagem do hidrogênio ela vai acontecer no mecanismo de cotransporte, mantendo uma resposta ao gradiente eletroquímico que acontece devido aos outros íons. O glutamato também ele pode sofrer alteração de passagem transmembrana de acordo com a concentração ou gradiente de concentração do sódio. Então, temos esses dois grupos grandes de canais iônicos, aqueles que atuam como canais ATPase dependentes e aqueles canais que atuam com o mecanismo de cotransporte. Ele mesmo, nesse caso, não tem consumo energético, a energia que faz a passagem do íon é a energia acumulada pelo gradiente de concentração de outros íons. Em relação à macroanatomia, o encéfalo é subdividido em 6 lobos. O lobo frontal, o lobo occipital, 2 lobos parietais, um de cada lado, e 2 lobos temporais, um de cada lado. Várias são as regiões desse importante órgão, que cada uma delas responsável pela percepção ou pela ativação motora de algum setor do nosso corpo. Existe um sulco central,
que divide essa grande massa de neurônios em neurônios mais ligados à atividade motora, que é a região anterior a ele, e a região mais ligada à atividade sensitiva, que é a posterior a ele. E os dois sulcos, os dois conjuntos de neurônios que envolvem esse sulco central vão ser denominados, então, de giro pré-central e giro pós-central. O giro pré-central ele é subdividido em várias regiões, cada uma região responsável pela motricidade de alguma região do corpo. Elas já foram identificadas como o núcleo de Brenfield. E o giro pós-central é a região que vai ter uma percepção somatosensorial de várias regiões do corpo também já delimitadas e já descritas para cada região. A região frontal ela tem ligação também com algumas atividades importantes, como por exemplo a região da fala, que é localizada aqui na região de Broca, uma região que está diretamente ligada à atividade motora consciente da fala, enquanto também relacionada à fala e ao discurso e escrita, temos a região de Wernicke, que é localizada aqui na região posterior do lobo temporal, que é envolvido na interpretação do que se ouve, do que se lê e do que se fala. Várias regiões estão relacionadas também a equilíbrio, como o cerebelo, que fica abaixo de uma tenda aponeurótica que separa o cerebelo do encéfalo, é chamada a tenda do cerebelo. Por isso, essa região é chamada do cerebelo é chamada infratentorial e a região acima é chamada supratentorial. Num corte sagital, observando a região medial do encéfalo, então temos várias estruturas, as estruturas do córtex, que envolve é coberta plenamente pela calota craniana, e tem as suas subdivisões relacionadas também a várias funções. Temos aqui o corpo caloso, que é uma região de fibras que cruzam e fazem a comunicação entre os dois lados do hemisfério, e abaixo dele várias estruturas de extrema importância, como tálamo, hipotálamo, envolvendo as regiões de produção e condução de fluxo licórico que são delimitadas de ambos os lados do encéfalo, começando pelos os dois ventrículos laterais, que vão então seguir dali para baixo, como vai ser descrito posteriormente. A região posterior, a região occipital, relacionada à visão, a região anterior, que tem relação com algumas estruturas do sistema límbico, também vão ser descritos, e a continuação caudal dessa estrutura complexa do sistema nervoso central com o tronco cerebral e a medula ali sucessivamente, como vai ser descrito também posteriormente. A vantagem e importância de se conhecer a função de cada uma das regiões é você entender o que uma lesão numa dessas regiões vai acarretar para o paciente em termos de perda de função. E também, na contramão, examinando um paciente e percebendo o que está alterado, tentar prever ou tentar diagnosticar qual a região lesada. Por exemplo, na região pré-frontal, temos aqui a área de emoção e comportamento, uma área também responsável pela capacidade de julgamento, de concentração, o que poderia ser afetado num trauma ou numa isquemia sofrida nessa região. A região da fala de Broca, se alterada, é capaz de levar o paciente a ter alguma dificuldade ou impossibilidade ou incapacidade real de se comunicar. A região de Wernicke, que é a região de interpretação da leitura, da fala e do que se ouve,
pode levar a um grau de afasia que pode levar esse paciente a um isolamento completo, por não entender, não perceber, embora esteja ouvindo, mas não conseguir interpretar o que está ouvindo, o que está lendo, e assim sucessivamente. A lesão na região occipital pode levar a alteração de visão, uma lesão da artéria cerebral média, que nutre essa região lateral, principalmente no lobo temporal, pode levar a essas alterações de audição, de afasia, levando a esses comprometimentos, e assim sucessivamente. Então, temos várias possibilidades. A região de pré-central ou pós-central, levando a, respectivamente, alterações de motricidade ou de sensibilidade. As regiões posteriores ao giro pós-central, mais relacionadas à percepção de tato e pressão. Então, temos as várias nuances de relacionamento entre as alterações, ou entre o conhecimento anatômico e o conhecimento funcional dessas estruturas. A região cerebelar responsável tanto pelo equilíbrio do paciente, aprendizado de movimentação, a percepção da relação entre o movimento pretendido e o movimento realmente executado. São coisas que são estruturalmente, que são funcionalmente atribuídas a essa região. Um pequeno detalhamento aqui das estruturas, né? A calota craniana, o encéfalo, obviamente é um corte sagital, não podemos ver os lobos parietal, nem o lobo, aqui o lobo parietal, parte do lobo parietal, mas não pode ser visto o lobo temporal que está do outro lado. Lobo frontal, lobo occipital, cerebelo, a tenda do cerebelo, separando a região supra da região infratentorial, a continuação aqui do corpo caloso, abaixo dele um corte do ventrículo lateral que desce para o terceiro ventrículo, quarto ventrículo, aqui o terceiro ventrículo septado, né, o corte não podemos ver, mas aqui ele é circundado pelo tálamo, e abaixo do tálamo o hipotálamo, pelo suco hipotalâmico. Aqui temos a hipófise na cela túrcica, os seios paranasais, e assim sucessivamente. O tronco cerebral, e aqui um corte mais detalhado, mostrando as relações anatômicas do quarto ventrículo, o assoalho do quarto ventrículo, onde se depositam estruturas super importantes relacionadas à anestesia, o locus coeruleus, o tronco cerebral com todas as estruturas responsáveis por interações que são importantíssimas no comando de respiração, no comando na interação com o sistema nervoso autônomo para controle vascular, inclusive, e o detalhamento do hipotálamo aqui, onde também tem todo o cortejo de centros, grupos celulares responsáveis por controle de temperatura, homeostase, controle do sistema nervoso autônomo, entre outros. E o tálamo, que é a grande estação de interação entre as aferências que chegam ali pelo segundo neurônio, né, os neurônios sensitivos o segundo neurônio, aquele que teve a conexão do primeiro neurônio sensitivo a nível de corno posterior da medula. Então, o segundo neurônio ascende para fazer sinapse com o tálamo no chamado feixe espinotalâmico, e dali saindo o terceiro neurônio, que vai ser relacionado ao córtex para informação e conscientização daquelas informações. Aqui também no tronco cerebral existem as fibras reticulares, por onde passam as fibras do feixe espino-reticular, que estão relacionadas à manutenção do despertar do paciente, e relacionados com a vigília, né? Então, regiões extremamente importantes.
Aqui nesse diapositivo podemos ver um corte frontal, uma representação esquemática em duas figuras, mostrando a região externa, que é o córtex, que envolve então toda a parte interna, desde essa região mais clara, que representa as vias de passagem dos neurônios que saem ali dos axônios, que saem dos neurônios corticais, os neurônios, por exemplo, do sistema piramidal, que vão comandar as fibras as fibras musculares da musculatura estriada. Então sai por aqui o primeiro neurônio para conectar lá embaixo na medula com o segundo neurônio motor e assim exercer a sua função integrativa entre a decisão voluntária cortical, partindo a partir do giro pré-central para mandar o axônio do primeiro neurônio, que vai então transmitir o potencial de ação para o segundo neurônio. Aqui a passagem através da cápsula interna, que é essa região branca entre o tálamo e os núcleos da base, então uma região de extrema importância. Uma lesão ali pode levar a hemiplegia ou a hemiparesia, dependendo do tipo de lesão que possa ocorrer, por tumor, por lesão traumática ou isquemia. E os núcleos da base aqui representados em azul, aqui também representados nessa outra figura, que são estruturas importantes no aprendizado da movimentação e no controle, junto com o cerebelo, do estado de equilíbrio, da interpretação da movimentação pretendida e da movimentação conseguida. O tálamo representando aqui, nessas figuras, envolvendo aqui o terceiro ventrículo e o hipotálamo envolvendo o quarto ventrículo, os dois ventrículos laterais com seus plexos coroides, onde é produzido o líquor, que vai drenar para o terceiro ventrículo, do terceiro ventrículo através do aqueduto de Silves para o quarto ventrículo, que é envolvido pelo hipotálamo. O tálamo, como sabemos, é uma importante região de triagem de informações que ascendem da periferia em direção ao córtex e passam ali no tálamo para então fazer a sinapse com o terceiro neurônio sensitivo, que vai dali do tálamo para o córtex. E o hipotálamo, importante no controle de sede, temperatura, sua conexão e interrelação com o sistema límbico, fazendo com que o sistema nervoso autônomo também tenha esse controle de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, etc. Então, todas essas estruturas interrelacionadas com suas devidas funções já descritas e assim devemos entender a importância de cada uma delas, interpretar suas funções e as alterações apresentadas podem então eventualmente servir de orientação para a região onde eventualmente possa ter alguma lesão, alguma disfunção importante. Aqui nesse diapositivo, a representação esquemática, de forma brilhantemente desenhada por Netter, que demonstra a importante interrelação do hipotálamo com estruturas endocrinológicas. Mas temos aqui inicialmente a demonstração do tálamo, que é uma estrutura que engloba ali o terceiro ventrículo. Aqui a gente está tendo um corte sagital mostrando o lado de lá do tálamo. O tálamo é um importante ponto de triagem de informações que ascendem da periferia e chegam ali pelo segundo neurônio para fazer a sinapse com o terceiro neurônio a nível de tálamo, e do tálamo vai para o córtex para haver a conscientização daquela informação e a resposta voluntária a ela. Abaixo do tálamo temos o sulco hipotalâmico e o hipotálamo logo ali abaixo com seus diversos núcleos, cada um com grande importância na produção de um sem número de substâncias para o controle de temperatura, controle osmótico, controle de fome, sede, controle de sistema nervoso autonômico e também a produção de substâncias que vão agir a nível de hipófise. A nível de hipófise,
a gente pode ver aqui nessa outra figura a hipófise que é dividida em adenohipófise ou hipófise anterior e neurohipófise ou hipófise posterior. A adenohipófise tem um controle hipotalâmico onde o hipotálamo produz substâncias liberadoras, hormônios liberadores que vão ser transportados pelo sistema porta hipofisário, passa aqui por essa estrutura chamada infundíbulo hipofisário ou pedúnculo hipofisário, e essas substâncias liberadoras respondendo a estímulos periféricos ou sistêmicos vão então aumentar a sua produção e agir estimulando a adenohipófise a produzir um ou mais dos seus diversos hormônios que vão atuar em outras glândulas. O ACTH, o hormônio liberador da tireoide, então o tireotrófico, uma série de hormônios que vão ser produzidos na adenohipófise sob o comando de substâncias liberadoras hipotalâmicas. Já na neurohipófise o sistema é diferente, são substâncias hormonais que são produzidas já no hipotálamo e são armazenadas na neurohipófise, e a sua liberação acontece segundo estímulos periféricos, principalmente o hormônio antidiurético e a ocitocina, que são então produzidos ali e são depositados nessa região da hipófise, na neurohipófise. Então, a adenohipófise responde a substâncias liberadoras hipotalâmicas, enquanto a neurohipófise ela é praticamente uma região de estocagem de hormônio produzido na hipófise, e ambos são liberados de acordo com estímulos periféricos ou sistêmicos. Então, a grande importância do hipotálamo na sua interação com o sistema endocrinológico, uma interação neuroendócrina, além da sua importância em controle humoral de toda a ordem, a sua interação com o sistema límbico, que também é de grande importância, e é através dessa interação que há respostas autonômicas aos estímulos nocivos, aos estímulos emocionais ou agressão física, que faz com que haja uma resposta autonômica a partir dessa interação. Aqui apenas para reforçar a existência do sistema límbico, que é um sistema que gera a qualificação emocional das sensações e lembranças e transforma as experiências em experiências emotivas, emocionais, que então, na inter-relação com o sistema nervoso autônomo, via hipotálamo, vai apresentar então as diversas respostas humorais e autonômicas. Então, esse sistema límbico, que é representado nesse diapositivo pelo hipocampo, importante na geração de memória de longo prazo, e ele e a amígdala, importantes regiões que relacionam a parte emotiva a essas lembranças e a outras experiências, como dor, como medo, como as questões físicas ou emocionais, então, sendo transformadas através dessas estruturas em ponto de partida para a interação com outras regiões, como o sistema nervoso autônomo via hipotálamo. Nesse diapositivo é disponibilizada uma representação esquemática dos diversos pares cranianos, né? Menos o primeiro e o segundo, que obviamente não passam pelo tronco cerebral, eles são de relação direta com os seus centros e a sua região de inervação. Então, o primeiro e o segundo pares cranianos não passam no tronco cerebral, mas os diversos outros, a partir do terceiro ao 12º par craniano, na sua representação na região de saída do tronco cerebral. Então, mesencéfalo, ponte, bulbo,
e os diversos pares cranianos, lembrando sempre que o terceiro, o sétimo, o nono e o décimo são pares cranianos que também estão relacionados ao sistema nervoso parasimpático. Além das suas diversas funções, também esses quatro pares cranianos mencionados, 3, 7, 9 e 10, são relacionados à atividade parasimpática também. Esse diapositivo tem algumas informações importantes. Aqui é a região posterior do tronco encefálico, a gente viu no diapositivo anterior a região anterior, aqui é a região posterior. Então tem aqui a observação do assoalho do quarto ventrículo, mostrando ali os vários núcleos que vão formar determinados nervos, determinados pares cranianos. Então, não é necessariamente no mesmo nível do núcleo que está saindo aquele nervo lá na frente. Tá? E também alguns pares cranianos são formados pela junção de fibras que vêm de vários núcleos, como, por exemplo, aqui temos o nervo trigeminal, que tem um núcleo motor aqui a nível de mesencéfalo, mas temos também um outro núcleo trigeminal que nasce lá no mesencéfalo. Então, perdão, aqui esse núcleo motor nasce a nível de ponte, e o outro núcleo nasce a nível de mesencéfalo. Eles vão produzir fibras que vão se juntar para formar o feixe nervoso, né, a fibra nervosa do nervo trigêmeo, que é um nervo que tem peculiaridades bastante interessantes. O que foi comentado no diapositivo anterior pode ser corroborado nesse corte aqui lateral, né, o corte sagital, onde se vê as estruturas internas do tronco cerebral, os diversos núcleos, formando fibras que vão então formar todos aqueles pares cranianos, uma estrutura bastante complexa. Mas a relação anatômica alguns núcleos, algumas fibras saindo a nível da ponte, outras saindo a nível do tronco cerebral. É bastante interessante aqui a formação do núcleo oculomotor acessório, que vai sair então a nível de mesencéfalo, e os núcleos diversos que vão formar o trigêmeo na sua saída aqui, mas com alimentação de núcleos de várias origens. A relação anatômica do tronco cerebral com o assoalho do quarto ventrículo, que, como sabemos, é uma região extremamente importante. O quarto ventrículo também com a sua relação anatômica com o cerebelo. Só para recordar, os pares cranianos de 1 a 12, os seus nomes, as suas atividades sensoriais e ou motoras, e o que eles exercem em termos de função quando há a sua ativação. Nesse diapositivo, informações mostradas numa tomada diferente, né? A localização dos pares cranianos, as suas funções, as suas relações, tanto com funções viscerais, sensitiva, motora, etc., e a relação anatômica com outros nervos na sua região. Nesse diapositivo, uma representação esquemática ao lado de uma foto real de um corte de tronco cerebral, onde é possível ver aqui em detalhe a decussação das pirâmides. Lembrando que a parte sensitiva, a parte de informação ascendente, sofre degussação, na maioria das vezes, já a nível ou próximo do nível de entrada daquela informação na medula. Então, o primeiro neurônio ele entra no corno posterior, faz sinapse com o segundo neurônio, que cruza a medula para ascender ali no funículo lateral pelo feixe espinotalâmico. Há também os feixes que penetram na medula e fazem sinapse com o segundo neurônio, ascendendo sem cruzá-lo imediatamente pelo feixe espino-reticular para cruzar em regiões mais superiores. Então, sempre há uma decussação e em relação à parte sensitiva, onde a parte cortical vai perceber a informação que vem da região contralateral do corpo. O que aconteceu no lado direito é percebido no encéfalo do lado esquerdo e vice-versa. Em relação às
partes motoras, também temos aqui a decussação das pirâmides, onde a região direita do encéfalo vai comandar a movimentação do lado esquerdo e assim sucessivamente, com algumas exceções na região de face. E uma informação importante adicional em relação ao cerebelo. O cerebelo ele tem as informações que vêm do mesmo lado do hemisfério que percebe, né, aquela informação. O lado direito está trabalhando informações do lado direito do corpo, apenas a sua interação cortical, cerebelo, córtex, onde ocorre a transferência de informação de um lado do cerebelo para o lado contralateral do córtex. Falando um pouco sobre a parte motora, as vias descendentes motoras são divididas em vários grupos. O principal grupo, o sistema nervoso motor piramidal, ele é composto de dois neurônios principais. O primeiro neurônio, que nasce lá no córtex motor, naquela região anterior ao sulco central, portanto no giro pré-central, e inicia-se ali no córtex, então, e o primeiro neurônio passa na cápsula interna, próximo aos núcleos da base, e descende até a região do tronco cerebral, onde vai sofrer a decussação das pirâmides, aquele cruzamento da linha média para descender no trato, no lado contralateral. Então, aqui o trato córtico-espinhal é dividido em córtico-espinhal anterior, que é uma parte menor das fibras, e o trato córtico-espinhal lateral, que recebe um número maior de fibras. Mas ambas vão sofrer decussação. A diferença do nome é apenas da região por onde o feixe vai correr, então se ele é córtico lateral ou córtico anterior, mas vai sofrer decussação na região da decussação das pirâmides e vai descender até o corno anterior da medula, onde vai fazer sinapse com o segundo neurônio, que é o neurônio que vai inervar a estrutura a ser estimulada. Então, o segundo neurônio é o neurônio que nasce ali no corno anterior da medula, muitas vezes sofrendo interação de interneurônios, neurônios de tamanho menor que existem ali para interagir com essas sinapses, essas estruturas descendentes motoras, que, como foi dito, são estruturas do sistema nervoso piramidal, de movimentação, de estímulo de movimentação voluntária, que então tem essa denominação. E temos outros feixes também descendentes motores, como o feixe rubro-espinhal, que é um feixe que também sofre decussação e nasce nos núcleos rubros, como outros que fazem parte do sistema extrapiramidal, responsável por movimentação fina, que sofrem interação e respondem a estímulo dos núcleos da base, sofrendo então naqueles pacientes que têm redução do conteúdo de dopamina, o problema da doença de Parkinson e outras patologias que levam à dificuldade de movimento fino, de repouso de estruturas musculares estriadas. Então, são essas as estruturas principais do sistema nervoso na sua parte motora, a parte descendente das vias de estimulação do sistema nervoso central. Da mesma forma que descrevemos a forma como as mensagens motoras que nascem no córtex para estimular movimento espontâneo, movimento voluntário, onde o primeiro neurônio sai do córtex, descende, faz a sinapse com o segundo neurônio a nível de medula. Aqui também nós temos a descrição daquela mensagem que corre em sentido contrário, aquela mensagem que é um sinal sensitivo, seja de dor, de temperatura, de propriocepção, ele acende através da medula. A medula é uma região de comunicação entre a periferia e o cérebro.
Então, aqui, através de dois mecanismos principais, essas mensagens ascendem através de feixes chamados feixes espinotalâmicos. Existem dois principais feixes espinotalâmicos, um que ascende pelo próprio corno posterior da medula para fazer a sinapse com o segundo neurônio lá em cima, e esse segundo neurônio cruza a medula para fazer para ascender no lado contralateral com o objetivo de alcançar o tálamo e ali fazer a sinapse com o terceiro neurônio, que vai então finalizar o trajeto dessa informação no córtex para tornar essa informação consciente e gerar ou não alguma resposta. Então, aqui à esquerda é representado esse esquema. O primeiro neurônio que entra pelo corno posterior da medula, ele ascende para lá no tronco cerebral fazer a decussação, para lá a nível de tronco cerebral fazer a sinapse com o segundo neurônio que vai fazer a decussação e vai subir então para fazer a sua sinapse com o tálamo e do tálamo fazer o terceiro neurônio objetivando a alcançar o córtex para tornar aquela informação consciente e gerar alguma resposta ou não. Na segunda forma de ascensão de mensagem, o primeiro neurônio entra também pelo corno posterior da medula, mas ele não vai ascender como ali no outro exemplo. Ele já vai fazer no nível de entrada na medula, ele já vai fazer a sinapse com o segundo neurônio, e esse segundo neurônio vai cruzar a linha média da medula, ascender pelo feixe espinotalâmico anterolateral e até alcançar o tálamo, e da mesma forma que no outro sistema representado à esquerda, ele também faz sinapse no tálamo com o terceiro neurônio que vai se dirigir ao córtex com o mesmo objetivo. O primeiro esquema, que o feixe espinotalâmico corre pela região posterior, no corno posterior da medula, ele leva sinais de potencial de ação para levar informação relacionadas à propriocepção e o tato fino. Esse tato fino, essas fibras que levam o tato fino, elas também mandam algumas fibras para algumas ramificações para as fibras nociceptoras do outro sistema que foi mencionado ao lado, daquele outro feixe espinotalâmico. E essas fibras que são responsáveis pelo tato, elas têm uma capacidade de reduzir a nocicepção, a transmissão da informação dolorosa. Isso foi descrito em 1965 por Mausack Wall e denominado teoria do portão. Então, as fibras responsáveis pelo tato seriam mais ou menos como se fosse um portão que vai permitir a maior ou menor passagem de estímulo nociceptivo. Então, a primeira forma de representação é uma forma que representa a transmissão de propriocepção e tato fino. O primeiro neurônio penetra pelo corno posterior da medula, ascende, lá em cima vai fazer sinapse com o segundo neurônio cruza e sobe para fazer a sinapse com o tálamo, e no tálamo é a sinapse com o terceiro neurônio que vai atingir o córtex. A outra representação, o feixe espinotalâmico anterolateral, tem a penetração do primeiro neurônio no corno posterior da medula, onde já naquele mesmo nível faz a sinapse com o segundo neurônio, que é diferente do esquema anterior, e esse segundo neurônio ele já cruza ali mesmo a região central da medula para atingir o corno anterior da medula, onde vai formar com outras fibras o feixe espinotalâmico anterior, que vai então fazer sinapse no tálamo com o terceiro neurônio, que tem o objetivo de atingir o córtex cerebral com o mesmo objetivo, tornar aquela informação consciente, gerar alguma resposta ou não a essas informações. No corno posterior da medula, na verdade, a asa lateral da medula ela foi dividida em várias regiões por Hexad, que foram denominadas as lâminas de Hexad. A parte anterior mais voltada à motricidade, a parte posterior mais relacionada com a parte sensitiva.
E então, ao entrarem ali as fibras do primeiro neurônio sensitivo, então elas vão fazer sinapse lá no corno posterior com algumas dessas fibras. Então, dependendo da, da, da região onde ela faz a anastomose, onde ela faz a sinapse, ela vai transmitir isso ou aquele sinal importante. Então, isso vai depender do primeiro neurônio, que tipo de neurônio que é, o neurônio A delta e C são relacionados à transmissão de dor, os neurônios A alfa, que normalmente não chegam por ali, porque estão mais relacionados à motricidade, na verdade, eles partem do corno anterior, e os neurônios A beta, mais relacionados a tato, etc. Então, cada um deles vai entrar ali pelo corno posterior da medula, aqueles que são sensitivos, que são aferentes, e vão fazer sinapse na região própria. Em geral, os neurônios nociceptivos, aquele primeiro neurônio nociceptivo que transmite dor, ele se anastomosa principalmente a nível da segunda lâmina de Rexed, que é onde está a chamada substância gelatinosa. É onde há a sinapse com o segundo neurônio nociceptivo, que, como foi dito antes, vai cruzar a medula para ascender pelo corno anterior no feixe espinotalâmico. Então, essa é uma importante informação anatômica que deve ser conhecida por todos nós anestesiologistas. Essa foi uma breve descrição de aspectos anatômicos e fisiológicos do sistema nervoso central, numa preparação para uma sequência de vídeos que vamos preparar sobre neuroanestesia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem um like e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado pela companhia, um abraço.